Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção Todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para o canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Eu quero lançar um desafio a você que tem acompanhado as leituras da Bíblia. Os primeiros 12 capítulos, ele vai falar sobre algumas listas de descendências. E o meu desafio é para que você não pule, que você ouça. E você que conseguir escutar os 12 primeiros capítulos certinho como tem que ser, porque os outros com certeza você vai escutar porque é história, então é mais fácil de escutarmos. Eu quero que você deixe nos comentários, eu consegui. Tá bem? Esse é o desafio para você. Escutar a lista de descendência não é fácil, tá? Assim como não é fácil lê-las. Então eu conto com você e eu quero que você deixe lá o seu conseguir, tá bem? Espero você depois ali nos comentários. O livro que nós vamos começar a ler é o livro de 1 Crônicas. E esse livro ele conta novamente os acontecimentos já registrados nos livros de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. Aqui, a história dos reis israelitas tem dois propósitos principais. O primeiro é mostrar que, embora tivesse caído desgraça sobre os reis de Israel e de Judá, Deus manteve as promessas que havia feito à nação e continuou a realizar o seu plano para o seu povo através das pessoas que moravam em Judá, o Reino do Sul. E o segundo é descrever o início da adoração ao Senhor, o Deus de Israel em Jerusalém, e especialmente a organização do trabalho dos sacerdotes e dos levitas, que eram os encarregados do culto. Davi é apresentado como um homem que planejou o templo e o culto, embora tivesse sido Salomão que veio a construir o templo realmente. Capítulo 1. Os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jarede. Jarede foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cam foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes do Egito eram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patrus, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos jebuseus, dos amorreus, dos girgazeus,
dos heveus, dos arquitas e dos sineus, dos arvaditas, dos zemareus e dos amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jéter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. O nome deles foram Zinrão, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joxã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos filhos de famílias de Onri e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão, que foi o pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Edison, e Edison foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Isbã, Itrã e Querã. Ézer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jacã. E Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bozra; Uzã, da cidade de Temã; Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca; Saul, da cidade de Reobote do rio Eufrates; Baal-Anã, filho de Aquibor; Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesabê. O povo de Edom era dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. 1 Crônicas, capítulo 2. Os descendentes de Judá.
Jacó foi pai de 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher, cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zerá. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Amul. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias, os antepassados do rei Davi. Esrom foi pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab e Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Aminadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou-se com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Esrom. Calebe, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Gesser, Sobabe e Ardon. Depois da morte de Azuba, Calebe casou-se com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades. Dali, incluindo as aldeias de Jair, a cidade de Quenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Calebe casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jerameel. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos, Rão, o mais velho, Buna, Orem, Azem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos que se chamavam Obã e Molibe. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Selede e Apaim. Selede morreu sem ter filhos. Apaim foi pai de Ize, Ize foi pai de Cesã, e Cesã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Cesã não teve filhos, só filhas,
Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Cesã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis e Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sissamai e Sissamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias e Jecamias foi pai de Elisama. Os descendentes de Calebe. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zife. Zife foi pai de Maressa e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapuá, Requém e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom e Maom foi pai de Betzur. Calebe tinha uma concubina chamada Efa e ela deu a ele mais 3 filhos, Arã, Mossa e Gazés. Arã também foi pai de um filho chamado Gazés. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efa e Saafe. Calebe tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde ele teve mais 2 filhos, Saafe e Seva. Saafe fundou a cidade de Madmana e Sefa fundou a cidade de Maquibena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Ur foi o filho mais velho de Calebe com sua mulher Efrata. Sobal foi filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém e Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Pulitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaoel pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa e de Atarote Bet-Joabe, e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. 1 Crônicas, capítulo 3. Os filhos do rei Davi. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gessur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. Idreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Betseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos, Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos, Ibar, Elissua, Eupelete, Noga, Nefeg, Nafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Assim, de todos esses, Davi também teve filhos com suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão,
Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos, Joanã, Joaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos, Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos, Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Juzabe Ezeque. Ananias foi pai de 2 filhos, Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos, Atuz, Igal, Barias, Nearias e Cefate. Nearias foi pai de 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Esricã. Elioenai foi pai de 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4. Os descendentes de Judá. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. E Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e de sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ézer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idbás, e de uma filha chamada Azaleelpone. Penuel fundou a cidade de Gedor e Ézer fundou Uza. Assur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Tememe e Astari. Assur e Alá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Aquerel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafa, Pazeia e Teiná. Teiná foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Orfrá. Seraías
foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesões, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naa. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam, e os 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Jarme, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba, e também de Joás e Saref, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros, que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibzão, e Mibzão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel, e Amuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcobote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moraram. São esses os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque e Josa, filhos de Amazia; Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Saraías e bisneto de Aziel; Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimeel, Benaías, Ziza, filho de Zife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Zinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens, um pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cam haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão
foram para Edom na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu quero agradecer a Deus por sua vida que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida e sua família.